Olá, gente. Meu nome é Isabela Lapa e a gente está aqui hoje para mais um podcast especial do Fica a Dica. Hoje a gente vai falar daquele assunto que vocês sabem que eu amo, que é a comida. Mas, para ficar um pouco diferente do que a gente faz, a gente tem dois convidados hoje, eles vão se apresentar e a gente vai falar um pouco da conexão entre a cozinha mineira e a cozinha italiana. Ou quem sabe entre a cozinha italiana e a cozinha mineira. Qual vem primeiro? Ninguém sabe, né? Então vamos lá, apresentem-se. Bom, me chamo Pedro, trabalho com gastronomia já tem 15 anos. Comecei aqui em Belo Horizonte mesmo, não sou daqui, sou do interior, de Governador Valadares. E vim para cá em busca de trabalhar apenas com cozinha mesmo. E aí trabalho, já tive uma longa caminhada, inclusive com Simone. Trabalhamos juntos durante 4, 5 anos, foi bem legal. E hoje em dia trabalho no Grupo Viela, especificamente na cozinha Tupis, no Mercado Novo. Inclusive é um lugar que eu já falei várias vezes aqui que é perfeito. Agora você. Muito prazer, meu nome é Simone Biondi, sou o chefe e sócio da casa Est Est Est, que é um restaurante italiano que está aqui em Belo Horizonte há 12 anos. Eu cheguei aqui atrás de amor e fiquei a causa do trabalho. E trabalhei com o Pedro muitos anos no restaurante, foi uma experiência bem legal. A gente trocou várias ideias sobre a relação entre gastronomia italiana e gastronomia mineira. E hoje em dia estou à frente da Cozinha do Oeste ainda hoje, a gente está com vários projetos e já virei mineiro, com sotaque italiano. Ainda bem que você sabe que você ganhou meu coração agora no Já Virei Mineiro, né? É bom, eu gosto mas é verdade, disso. eu falo para todos os clientes da casa que eu sou um italiano com sotaque, eu sou um mineiro com sotaque italiano. Muito bom. E você sabe que eu tenho uma história em cada estabelecimento. Lá no Oeste, nem preciso falar, minha história é enorme, já falei aqui no Ficar a Dica várias vezes. Lá foi o primeiro restaurante que não era só um boteco aleatório, que eu saí com meu namorado, que hoje é marido. Então, assim, vamos ter um almoço especial. A primeira vez restaurante. foi lá, E lá foi o melhor milho cozido com uma manteiga de garrafa que eu já comi na minha vida. E chega a ser curioso, porque o melhor milho cozido é aleatório, mas marcante, inesquecível. Foi lá. Eu já comi outras coisas lá, tudo é bom, mas esse milho, pra mim, sempre que eu lembro, cozinha Tupis, eu lembro esse milho e essa manteiga. Isso é muito bom, né? E foi muito Vai no começo. criando, né? Foi muito no começo, foi um dos pratos ícones também, assim, porque milho já é o normal, né, em Minas, na época, e agora nessa época também, época de São João, de festas, tem muito. Então a gente sempre procura dar essa ênfase também nessas coisas, e é uma coisa que a gente também faz muito, que é dar uma marca nossa em coisas que são, em produtos e comidas que são rotineiras, assim, vamos colocar, né? Então, isso e é eu bom, quis trazer bom. esse tema pra gente falar hoje, porque o mineiro, ele é muito bairrista. A gente ama a nossa cozinha, Graças a gente a ama, Deus, né? a gente ama a nossa história. A gente hoje, né, teve o reconhecimento de BH como cidade criativa da gastronomia pela Unesco, exatamente pelo quanto a gente consegue preservar e valorizar as nossas raízes, só que a gente também tem uma receptividade muito grande, ou pelo menos eu percebo que sim, principalmente com a cozinha italiana. O que você me diz sobre isso? Concordo, 100%. Se discordar, pode falar. Não, concordo. O que eu sempre falo, a comida italiana tem muito a ver com a comida mineira. Eu, graças a Deus, participei da evolução da comida mineira nos últimos anos, que foi bem marcante. Acredito que quando eu cheguei aqui não era o mesmo que é hoje em dia. Sempre teve essa característica do boteco mineiro, da comida de casa. Hoje em dia deu um pulo maior. Com certeza. A gastronomia mineira na área da gastronomia mesmo, em geral. Então, assim, me senti muito em casa quando cheguei aqui, pela característica da comida, que é uma comida de origem, assim, eu sempre falo, entre aspas, pobre, porque é uma comida dos nossos avós, bisavós, coisas que, assim, era muito de comida de roça. Eu tenho muita lembrança de quando eu era criança, também na Itália, de participar também no dia a dia do que era uma vida de roça. Então, normal, acordar, né? De manhã, colher os ovos, fazer uns zabaione, bater o ovo com açúcar, comer galinha, Legal. comer miúdos, trabalhar muito comida italiana igual a mineira, com carne de porco, com banha, com... E sempre tendo um aproveitamento de tudo, né? Sempre também. aproveitamento de qualquer coisa. Muito semelhante, por isso que eu falo que é muito semelhante a comida mineira à comida italiana. Me senti em casa e senti essa raiz parecida. E assim,
hoje em dia a gente tem muito prato no nosso restaurante também, que lembra muito... Conecta muito com a comida Minas, né? Eu acho que é isso também, assim, a gente tem uma questão que Belo Horizonte foi construída, né, por várias pessoas de várias localidades, assim, mundiais e tal, e uma delas, que era no Carlos Prates, que foi antes, fizeram dentro da Contorno, né, então todo mundo ali era um bairro principal, então tá. E aí quando pegaram o Carlos Prates, deram para a colônia agrícola da Itália. E essa galera começou a fazer tudo ali é uma ex-colônia agrícola, começou por isso que até hoje tem algumas chácaras, tem alguns terrenos muito grandes que fazem com que ali antes a galera plantava e abastecia a cidade com isso. Eu amo e essa isso história da depois Lagoinha. entrou para dentro do circuito assim de bairros, sendo os bairros nobres, né? Então a gente tem isso muito nítido, que aí o pessoal veio, começou a plantar e meio que trouxe essa cultura para cá. Né? Porque Minas, se você for pegar assim, bem do raizão mesmo, a gente é uma cultura bem pobre, a gente era uma pessoa só de mais exploração, né? Teve aquela época do ouro, teve aquela época de tudo, e a gente basicamente não plantava nada, não fazia nada, só exploração. Então eram colônias pobres. Então com esse incentivo Colônias que deu de com essa galera, convindo os imigrantes, vindo tudo, e tendo essa grande construção do centro de Belo Horizonte, então teve esse traz, né, esse viés que trouxe isso pra gente. Então, assim, começamos a fazer um maior aproveitamento de tudo, a trabalhar isso melhor, a trabalhar hortaliças e folhas e verduras e tudo de uma outra forma. E tudo isso graças a imigrantes que vieram para cá juntamente com o povo brasileiro e tal, que também é essa miscigenação, né? E é super legal porque as duas cozinhas, elas também, talvez pela origem, têm esse caráter de cozinhas afetivas e fartas. Sim. Né, que é um ponto. O italiano e o mineiro, são dois pontos bem importantes das nossas gastronomias. Com certeza. Né? E eu vejo isso quando, por exemplo, a gente come um prato mineiro, eu acredito que o mineiro ele é tão reconhecido pela cozinha por isso, assim como o italiano. Porque quando a gente fala, vou viajar, a gente não associa talvez uma viagem para a Europa à comida, tanto, só se for para a Itália. Claro. Da mesma maneira no Brasil, a gente associa a comida mineira. E a gente fala, ai, quando eu for para a Itália eu vou comer até passar mal. Então, a gente associa esse contexto da comida também com um afeto e uma fartura que vem desses ingredientes tão locais e tão naturais, né? Sim, claro. Eu acredito muito que é dessa forma mesmo, assim, né? Aquela coisa de... Sempre se você vai ver uma casa mais antiga, tem uma pequena horta, né? Eu lembro que na casa dos meus avós, assim, é muito clichê falar isso. Ah, aprendi a cozinhar com meus avós, não sei o quê. Mesmo. Mas é isso que rola. Então... Quando eu sou de Valadares, na casa dos meus avós em Valadares, que eles vieram da roça, eles criavam porcos, criavam tudo. Claro que era uma casa grande, tinha uma estrutura para isso, sempre tinha uma horta, sempre tinha uma coisinha. Então, tipo assim, esse aproveitamento, essas coisas sempre tiveram, né? Quando o Pedro fala dessas coisas, eu sempre fico de queixo caído, porque parece que ele está contando a minha história da Itália. É muito parecido. É muito parecido, é muito parecido. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu sou, assim, testemunha dessa comida afetiva, que hoje em dia virou mais uma palavra, assim, usada, às vezes usada muito de forma excessiva. Virou uma palavra, assim, que todo mundo aproveita para poder... Virou um clichê. Mas eu, assim, acredito que tenha, assim, a maioria dos restaurantes de Minas tenha essa característica mesmo de comida afetiva. Que lembra muito a comida afetiva de casa italiana. Sim. Tanto que hoje a gente fala muito, né, você que está na cozinha mineira, a gente fala muito sobre isso, a importância da gente cultivar os ingredientes, cultivar a origem, mas também modernizar a forma de fazer pratos, fazer as refeições usando esses ingredientes. Porque tem isso, mas isso não é mais feijão tropeiro. Poxa, pode ser uma releitura, pode ser uma nova forma de comer os mesmos ingredientes. Né? Só que você faz o caminho contrário. Caminho contrário, a gente voltou às origens. Conta sobre. A diferença de qualquer gastronomia italiana que hoje em dia, tomo sempre o exemplo do Bottura, que é um grande chefe italiano que levou a comida italiana ao nosso século, desmistificando um pouco o tradicionalismo da comida italiana. Eu fiz o contrário. Eu tento trazer para cá o que é a comida raiz. Assim, evitando de modernizar muito o prato, evitando de dar uma característica diferente da real. Então, a gente tenta representar mesmo o que você comeria na casa de um italiano.
É isso. O que eu acho, assim, quanto mais simples, melhor. Por isso que um bom molho de tomate, um bom prato de massa, o quanto mais simples, utilizando produtos locais de qualidade, como hoje em dia temos esse acesso a grandes produtos, como o Pedro falou. Na Itália a gente fala de quilômetro zero. Quando você sabe de onde veio o produto, qual que é a origem, qual que é o cuidado. Isso é muito legal, né? Muito legal. E aqui em Belo Horizonte, ultimamente, assim, tem se explorado muito isso. Tem referências em BH legais, que eu acredito que trabalhem com essa ideia. O mesmo Pedro. E então, assim, eu acho muito, muito interessante, muito legal. Por isso que hoje em dia a comida mineira está em um patamar bem mais alto comparado à comida mineira de uns anos atrás. E é interessante, Pedro, que talvez, não sei se você vai concordar, mas eu vejo que a gente tem sofisticado ou melhorado na entrega técnica do preparo dos pratos, dessa escolha, dessa curadoria dos ingredientes, de valorizar de novo, ainda bem, o pequeno, mas ao mesmo tempo a gente tem feito uma coisa que você já faz, que é sua, que é uma simplicidade na forma de apresentar o prato. Sim. A gente está desgourmetizando, vamos dizer assim, trazendo de novo Ainda bem, né? Mais uma vez. Ainda bem, mais uma vez. Trazendo de novo aqueles pratos de casa de vó esmaltados, esse conceito mais afetivo, de novo a palavra, mas que nesse caso é nostálgico, talvez. Que é uma proposta que eu acho que combina com a gente, mas que você, na contramão do que era feito antes, já fazia. Que é falar assim, eu lembro de você falar assim... Tem uma história legal falando disso, porque quando eu cheguei aqui, a apresentação dos meus pratos no restaurante era muito mais simples. Porque a gente na Itália, efetivamente, em restaurantes de gastronomia caseira, em restaurantes assim, trattorias, que são pequenos restaurantes de família, tudo, a apresentação não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o cuidado com a matéria-prima, com o carinho que você tem com a matéria-prima, e a apresentação do prato é menos importante que o produto. Quando eu cheguei aqui, que o Pedro veio a trabalhar comigo no restaurante, do meu lado, braço a braço, ele me mostrou uma parte que a gente estava falando agora, da apresentação do prato. Dar uma apresentação prato para deixar mais... nítido, né? Que a comida então, assim, aprendi a usar picles, aprendi a utilizar emoções, aprendi a usar para dar um up. Nas massas a gente não consegue fazer isso. O prato de massa é o prato de massa. Mas ele fala por si só, né? Fala. Assim, é uma então, coisa ali a qualidade da massa 100% artesanal fala. É uma outra ela coisa, grita. né? Eu sou muito detalhista. Eu gosto muito assim de molhos cremosos. Fico brincando com os meus colegas. Tem que ser cremoso, brilhante, tem que ter uma textura cremosa. Não pode chegar um prato na mesa com aquela água ao redor do prato, que o molho fica... Sou muito detalhista nisso. Então, assim... E é técnico, né? Técnico. Também. É uma parte técnica parte que você está falando também, né? Do técnico que entrou bem na cozinha. E o que é mais legal que eu vejo é o seguinte, que mesmo com a técnica, hoje em dia a gente tem vejo o maior orgulho de apresentar uma comida mineira, né? Pô, assim, não fazemos muito igual lá na Cozinha Tupi, a gente faz muito, usa muita técnica para muita coisa, faz muitas emoções, faz muitos picles, igual o Simone falou, mas a gente não faz aquela coisa mais, não vai pro lado do molecular, não vai pro lado de uma coisa que é uma outra experiência que a gente não quer. Não que a gente não acha legal, mas é uma coisa que a gente não quer. A gente faz muitas telhas, muita coisa, então muita forma de mostrar o alimento de um outro jeito. Sim. Mas que não perca essa essência, que é uma essência de mostrar o alimento ali por si só e deixar ele falar, né? Que eu acho que é o mais importante, o principal, né? Porque nada mais é do cozinheiro do que elevar o ingrediente ao seu melhor estado, né? Isso é uma coisa muito valiosa, porque eu não cozinho nada, mas amo comer. Eu amo. Olha, um dos meus melhores amigos na pandemia, sem saber, foi o Simone, porque eu ficava fazendo iFood, que hoje vocês não têm mais. Não temos mais. Com a lasanha de berinjela. Então, assim, a minha paixão é encontrar pessoas que cozinham bem e viver amiga delas. Mas tá certa. Isso que você falou é muito, muito interessante da gente pensar, até para um cliente, um consumidor comum de restaurante, que a gente sabe, no Brasil e aqui em Minas, a gente tem uma diversidade econômica e social muito grande. Sim. Então, às vezes, para as pessoas, ela fala assim, eu não vou lá. Por exemplo, R$45 um milho? Não vou. 69... Preços hipotéticos, tá, gente? Sim, R$69 um prato de lasanha, sei lá, inventei aqui agora. E aí a pessoa não percebe e não se permite viver essa experiência do sabor diferente.
E isso que você falou me lembrou de uma situação em um restaurante que eu comi eu amo couve-flor, mas assim, a minha couve-flor lá em casa, couve-flor dia a dia. Foi. Aí a gente foi num restaurante e era um menu degustação e entre a sequência ali tinha uma couve-flor. Gente, quando eu comi a couve-flor, eu olhei pro Fernando, meu marido, e eu falei assim, eu quero... Sabe quando você fica assim, sem palavras? Eu fui misturando. Eu não sei se eu paro de fazer, né? Isso não pode acabar. Eu preciso dessa couve-flor. E tipo assim, você ir para um restaurante e chegar na sua casa e de tudo que você comeu, a couve-flor... Que foi a coisa mais marcante. Mais fantástico, aí né? você vê o poder do uso certo do ingrediente, Claro. coisa que... Né? Não é que que os outros não sejam potencializar certos. A matéria-prima. Se a matéria-prima é boa, você tem que tentar puxar o melhor dessa matéria-prima para dar um resultado igual que você falou, de uma couve-flor, simples couve-flor, que e aí fica você vê esse inesquecível. poder dessa técnica também de fazer, que talvez não é nenhuma questão de comparativo, é melhor ou pior do que a da nossa casa, mas você viver a experiência que você em casa não tem todo dia. Exatamente. Acho que o lado do restaurante é isso, né? Restaurar, é trazer um novo. Então, esse lado tem que falar bem alto, assim, né? Muitas vezes a gente sempre comentava, eu e Simone, quando trabalhava junto, a gente falava até com os colegas, assim, né? Com o pessoal, falava, galera, a gente tem que fazer o mesmo prato, tanto sendo ele 7 horas da noite pro primeiro, quanto sendo 11 horas da noite pro último, sabe? Porque isso vai falar muito da gente. Isso fala do verdadeiro profissional que você é, de tudo. Cartão de visita. Você não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa que está entrando ali, né? Pode ser que aquela pessoa que entrou ali às 10h50 e poucas está querendo comer, ela está querendo ser restaurada de uma briga, de uma tristeza, ou ela está querendo comemorar alguma coisa que ela está alegre, ou ela está simplesmente querendo comer para ela ir dormir bem. Então, assim, esse poder que tem a comida, acho que não pode deixar de ser falado através de uma boa técnica, né? É o que eu sempre falo com os meninos lá que eu trabalho. Falo, gente, o que vai dividir a gente entre amador e profissional, tem uma linha tênue que corta, que é muito boa, que é a técnica, não tem outra. Então, se você não tem essa técnica, você vai continuar sendo um amador, que também não é ruim, mas você não vai conseguir levar uma pessoa a isso. A ter essas experiências, a ter essa profundidade. A gente compra tudo do mercado, basicamente tudo, não vou falar tudo, mas uns 90%, 80% de tudo que a gente usa no mercado novo, a gente compra lá embaixo, na Feira Livre. Então a gente procura sempre também estar buscando esses ingredientes, como a Simone falou, pobres, assim, né? Comuns, corriqueiros da vida cotidiana, e tá mostrando que tem uma forma diferente de fazer isso. Sim. Tem uma a mais nisso daqui, tem uma a mais nessa abóbora, tem uma a mais nesse brócolis, tem uma a mais nesse simples alface, que é uma união de tudo que a gente estuda durante anos e vem fazendo para elevar o sabor disso aqui e ter uma boa entrega no restaurante. E como que você faz para fazer isso trazendo os produtos italianos? Então, quando a gente chegou a Abril Oeste, em 2012, a gente não tinha tanto acesso à matéria-prima importada. A matéria-prima importada era escassa e de baixa qualidade. Aos poucos, os mercados foram se abrindo mais para Belo Horizonte, que é a diferença de São Paulo, que é um porto da gastronomia e de acesso e acessibilidade a qualquer tipo de produto. Com certeza. Belo Horizonte nunca foi, eu falo de 10, 12 anos atrás, não de hoje, que hoje, como a gente tem essa sorte, que as coisas mudaram. Mas assim, então a gente teve que se virar produzindo alguns dos nossos produtos. A nossa linguiça artesanal, o nosso guanciale, que é a papada suína que a gente usa para carbonara, que é um insumo principal e o carro-chefe da casa. Tivemos que pesquisar muito para conhecer bem o mercado daqui, para poder adaptar. Antigamente a gente adaptava um pouco mais a causa da falta de produto. Hoje em dia somos um pouco mais fiéis graças a essa importação de produto nacional e produto que a gente conseguiu melhorar e fazer. Hoje em dia tem produtores de queijo nacionais que são maravilhosos. Tem também italianos que vieram para cá e tentaram reproduzir, representar de novo uma real burrata, uma mozzarella real, um produto assim com padrão e selo italiano. E então assim a dificuldade foi diminuindo. Hoje em dia eu não tenho o mesmo acesso que teria na Itália a produto de qualidade top, mas a gente faz o que pode com o que a gente tem. Então assim
procurando matéria-prima de qualidade. Pequenos produtores que têm um carinho e um cuidado com os produtos, igual que a gente consegue ter dentro do restaurante. Isso hoje em dia é o que a gente tenta fazer. Acho que deixa pouco a desejar hoje em dia, né? Com essa ascensão também que teve muito de restaurantes e tal. E essa volta mesmo de procurar produtores pequenos e tal. Isso aí também colocou muito pessoal produtor na alta, Isso né? é uma novidade. Isso é ótimo, uma novidade isso é aqui maravilhoso. Em Minas, em Belo Horizonte, é uma novidade. É. Isso é uma coisa que na Itália a gente explorava já 20 anos atrás. Isso que eu ia falar. Apesar da gente ter uma certa raiz gastronômica similar, a forma como a gente levou a comida, aqui a gente industrializou demais. Sim. Teve um salto muito grande para fazer isso, né? É o que eu falo, antigamente a gente ficava, há uns anos atrás, ficava, será que nós vamos falar que nós somos mineiros mesmo? Todo mundo vai achar que a gente serve aqui só tutu, só tropeiro, só aquilo. Eu não sei quando, mas teve um clique nessa, teve uma mudança eu acho que é mundial mesmo, assim, vem isso vem até andando, por questões né? que fogem à comida, vem por questões climáticas, por questões econômicas. Começa a se tornar insustentável você querer viver de indústria. Não pode. Né? Como a gente não poderia sobreviver só vivendo de produtos importados. Exato. Não tem lucro. Né? Hoje em dia os valores estão assim, tão disparados que se a gente não se virar em produzir o nosso próprio pão, nossa própria linguiça, nosso próprio vai ser uma coisa inviável. Uma coisa é a gente pensar, a Márcia Nunes, Dona Lucinha, eu sou apaixonada com ela, e ela fala muitas coisas incríveis, assim, de forma aleatória, né? E um dia a gente conversando, fui lá almoçar com ela, que eu gosto, né? Desse contato com ela, é uma pessoa que me faz bem. Joia. E aí a gente almoçando, aí ela falou assim, é engraçado, né? Porque hoje, tudo que mamãe servia lá no cerro do nosso dia a dia é gourmet. E aí, essa é uma crítica que faz todo sentido e eu queria ver o que vocês pensam sobre, porque vocês sempre cultivaram isso na Itália. Sempre. A gente perdeu e voltou. É verdade. Não é uma crítica, mas uma coisa que eu notei na época que eu cheguei a morar aqui no Brasil. Essa coisa de classificar carne de primeira, carne de segunda, essa coisa de... eu não entendia, não é cultural. Assim, na Itália não tem essa coisa de... Então, assim, tudo que é, por exemplo, dobradinha, miúdos, carne de porco, banha, é comida. É comida de qualidade, é comida de um assim, no sentido, não sei nem como me explicar para dar a ideia, mas é comida de qualidade, porque tem um sentimento nela, na hora da preparação, tem uma coisa que ela carrega mais além do insumo em si. Então, assim, nunca entendi quando cheguei aqui essa coisa de, essa carne de pobre, essa coisa não é de qualidade. Se não for um filé mignon, não presta. Eu não entendia, eu tinha essa dificuldade. Alimento, né? Eu acho que é isso também, isso tudo engloba nisso que a gente tem falado, né? Assim, de você colocar o produtor como sendo um foco e você trabalhar aquilo de um jeito legal para você conseguir fazer tudo. Igual no Tupis também a gente não tem essa questão e a gente não serve nada desses... vamos dizer, essas comidas escalonadas, assim, isso é carne de primeira e tal. Então, a gente sempre trabalha, vamos colocar... Qualidade do produto e a carne de segunda, que é o que todo mundo fala que é uma carne de segunda. O que a gente serve muito lá? Músculo, mas a gente serve dobradinha. A comida mineira é a isso, base né? de comida de, entre aspas, de segunda. Se for para categorizar, porque a gente vamos falar, sim, o que é polenta, o que é feijão, o que é carne de lata, exatamente, o que é comida sempre entre aspas, pobre, mas não é. E as pessoas estão acostumando agora, assim, ou reacostumando a sair para restaurante e deparar com um prato desse. E não com só pratos de filé mignon, salmão, e é legal não sei o quê. Agora a gente está tirando o termo gourmet de novo. Voltando a naturalizar isso, que é o que eu acho que demorou tanto para acontecer. Eu acho que é isso. Eu acho que também envolve essas ascensões, assim, muito de hoje a gente fala isso demais quando eu encontro a Simone, desses programas de reality, né, que coloca isso em alta e vamos, e negócio que... Eu não acompanho nenhum programa. Que coloca isso muito, assim, em evidência. Não acompanho nenhum deles. E a gente fala que isso, e aí faz com que tudo fique, assim, gourmetizado, né? Até o cliente, a percepção do cliente
cliente vira isso. Nossa. A exigência dele afasta é as diferente. pessoas. Afasta as pessoas do que a gente tenta fazer. Se aproximar através de um prato ao coração do cliente. Isso aí. Essa é a ideia. Não é apresentar o prato em si e falar, olha que lindo esse prato. Não é isso que a gente quer. A gente quer Não que é o um cara... espetáculo. né? Eu sempre fico na janela da cozinha, entre cozinha e salão, observando a primeira garfada do cliente. Porque a primeira garfada não mente. Se a cara do cliente se vê na hora. E aí é a satisfação maior. Porque você conseguiu, com o seu prato, alcançar o coração do cliente. Verdade. Essa coisa mais satisfatória, mais que outra coisa. Para quem que trabalha na cozinha, pelo menos para mim. Com certeza. E acredito que para o Pedro também, porque a gente troca muita ideia sobre isso. Sim. E eu acho que esse é um ponto novamente em comum entre as duas cozinhas, da cozinha que abraça. Você tem um conforto. Não sei se é o tempero, não sei se é o jeito de preparar, não sei se são os ingredientes, mas você come, você tem um acolhimento. Sim, sim. Por exemplo, eu amo comida japonesa. Amo. Eu também, mas você não acho tem esse mesmo, acolhimento. Não. Você tem outra sensação de felicidade. Vamos falar uma coisa importante. Somos latinos. Sim. A nossa raiz é a mesma. Então, assim, você fez um exemplo de japonês. Concordo, eu adoro comida japonesa, mas não me dá a mesma sensação de abraço que as nossas comidas dão. E eu falava com o Pedro na hora de chegar aqui, tem muitos pratos que a gente tem na Itália e tem aqui. Sim. Rabada, dobradinha, fígado, miúdos, são todas coisas que a gente tem na nossa gastronomia, tem aqui. Verdade. E a comida mais parecida à italiana, a comida que mais lembra a comida italiana no Brasil todo é a mineira. Além da característica dos pratos, essa coisa de sentimentalismo nos pratos e tudo isso. É a única. Só que aqui em Minas a gente tem uma coisa que vocês não têm lá, que aqui a gente mistura tudo. Sim. Por exemplo, macarrão. Eu falo, eu posso ter sotaque italiano, mas eu sou mineiro. Eu acho muito estranho essa coisa. Macarrão, feijão. Não. Fugiu o nome do... torresmo, vai macarrão, tudo Eu mesmo. já vi lasanha com presunto e arroz no mesmo prato. Mas toda casa de vó domingo é assim e você nem vem. Falta uma batata palha, né? Se tiver, assim, melhor. Tem vezes que no restaurante eu sento sozinho para almoçar, depois do serviço, e como um prato de salada, legumes, carnes, arroz, feijão, tudo junto. Até massa, às vezes. Esse é... E por que você não serve isso pro cliente? Porque é uma proposta diferente. Mas hoje em dia é isso. A gente no restaurante continua com a mesma proposta. Mas eu sou mineiro em casa, eu como eu faço tudo, é né? mais prático. É porque como a gente sabe bastante, a gente é bastante cliente lá do Oeste e tal, a gente sabe que você não junta. Não. E aí, às vezes, a gente faz lá em casa um risoto com uma carne. Proteína. Aí na hora que fica pronto, o Fernando fala assim, deixa o Simone ver Simone. isso. É tipo uma marca registrada, Os né? meus colegas de trabalho querem tirar vídeo na hora que eu faço isso. Pra comer. Vamos incriminar aqui. Pelo amor de Deus, não pode. Vou mandar pro seu pai. Várias vezes eu recebi ameaças desse tipo. E olha só, a segunda coisa que me veio aqui na mente enquanto a gente está conversando, a primeira questão é essa do gourmet, que não faz sentido. E a segunda é que eu vejo que a gente tem hoje um fluxo de comunicação muito amplo e diverso. Certo. Então, o que eu percebo? Que a gente tem uma gastronomia caminhando num sentido de ingredientes locais, produtores locais, consciência alimentar, sustentabilidade, etc. E jornais, revistas, pesquisadores, estudiosos também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma contramão de alguns conteúdos digitais, onde a comida ela não tem sido tratada com esse respeito e, de alguma maneira, a gente trabalha a contramão da valorização desses ingredientes em cima de um tanto de comida, um desperdício alimentar. Como fazer isso com o cliente que às vezes chega no estabelecimento de vocês, porque vocês não têm como controlar essa divulgação? E chega com essa expectativa, às vezes porque viu algo nesse sentido. Como que a gente trata isso? Assim, eu acho que uma das formas que a gente tem, vou citar assim, o PF nosso, que a gente faz, que é um sinônimo de resistência, né? A gente está no centro, apresentar uma comida dessas simples, com técnica, com tudo, e aí a gente faz isso de servir um prato pronto e feito, né, que é o significado do PF, com uma carne. E a gente fala, olha galera, se vocês quiserem mais, se vocês quiserem alguma coisa a mais, a gente está aberto
Você escolhe uma proteína, vem todos os acompanhamentos, então os acompanhamentos a gente já tem um tanto X no prato, que vai mais ou menos tantos gramas, que a gente sempre está posicionando e comendo para ver se enche e tal, e se vocês quiserem mais, a gente serve. Se não, a gente tá satisfeito, tá tudo bem e tal. E aí a gente trabalha mais dessa forma, também é muito a questão de, tipo, é reeducação mesmo das pessoas, sabe? De entender qual que é o significado daquilo. E não é querer ensinar, é só querer tentar essa coisa de reeducação. Qual que é a proposta, o que a gente pensa sobre, por que a gente serve dessa forma, por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo, para que isso não chegue a esse ponto e a gente transforme o restaurante nessa dança da comida doida, né? Assim. É porque eu sinto que a gente está caminhando num ponto e de outro ponto a gente tem os caminhando contra. Tá até chamando, tem até um termo que as pessoas deram na internet que é como se fossem os desinfluenciadores digitais. Quando a pessoa pega não e ela... Não duvido nada que aconteça um dia. Quer fazer um creme caindo em cima do pão, uma coisa que vai totalmente na contramão desse respeito alimentar que tem sido tratado, então, né? acho que é mais isso aí, sabe? É mais uma reeducação do tato alimentar do que tentar fazer de uma outra forma. Sim. A gente isso fez disso custa, uma proposta, né? por exemplo, no nosso restaurante. Essa tentativa de reeducar o paladar mineiro à acessibilidade através da comida italiana raiz a outro tipo de característica de experiência. Então, assim, a gente faz questão, na hora de ir na mesa, de se aproximar mais ao público. Por exemplo, hoje em dia eu saio mais da cozinha, que é o lugar que fica dentro, porque eu quero transmitir essa proposta, quero explicar para o cliente que chega com um determinado tipo de expectativa o que quer realmente, porque a gente faz determinadas escolhas, o porquê a gente, assim, exemplos, não coloca queijo parmesão no frutos do mar, o porquê a gente come primeiro antipasto, primeiro prato, segundo prato. É um tentativa de reeducação. De conscientização. Isso, do processo, você falou certo. Sim. Porque tem muita gente que sai hoje em dia pela proposta, mas também tem uma parte da clientela que sai só pela fome, só para comer um prato e às vezes chega na casa e nem conhece a proposta da casa. E às vezes vai com aquela proposta instagramável, que às vezes é contrária à experiência, né? Sendo que a experiência por si só é tão bonita, aquela simplicidade é tão bela de ser traduzida. É isso, acho que é isso, sabe? Internet um pouco distancia, né, a verdade ou cria uma realidade diferente. Uma realidade que você chega com uma expectativa de uma realidade que é passada pela internet ou pelos programas de gastronomia que hoje em dia existem. Então, assim, você tenta desmitificar um pouco esse tipo de visão que o público tem em determinadas situações. Sim. Agora, olha só, você ia falar mais alguma coisa? Não. Pra gente mudar da polêmica pra uma coisa bonitinha... Conta a sua memória mais fofa com a cozinha mineira pra gente. Com a cozinha mineira? Você fala de ir a algum lugar? Não, da sua vida, da sua lembrança, da sua conexão, o momento que você falou assim, poxa, isso aqui tem todo sentido pra mim. Eu acho que tem lugares que eu vou que me conecta muito, assim, a essa essência, a lembrar das raízes mesmo, né? Assim, lá em casa todos cozinham, assim, meus pais cozinham, meus irmãos cozinham. E, então acho que a gente sempre teve essa questão de cozinhar em casa e quando eu vou a alguns lugares me conecta muito. Assim, e é muito legal, tipo, restaurantes, igual a gente estava comentando antes, né, de começar, acho que Chapuri é uma, assim, que me conecta muito, 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 muito mesmo, assim, é uma coisa, eu acho que é uma das melhores lembranças que eu tenho em Belo Horizonte e, assim, que eu me lembro, sim, é uma das melhores, assim. Mas você acha que a sua conexão com a cozinha veio da sua família mesmo, desses momentos? É um pouco clichê, mas é. Mas é a realidade. A sua resposta é qual? Possivelmente a mesma. Eu estava ficando aqui na minha, pensando as suas palavras, quase choro. Porque emoção é isso, assim, eu sou muito de sentidos de tato, de ver, de perfume, o cheiro. A conexão com a minha família, ainda mais estando longe da Itália, tudo que a gente prepara no Oeste, às vezes eu ficava brincando com o Pedro, isso aqui tem cheiro da casa da minha avó. Então, assim, a textura, o cheiro, o perfume,
eu, assim, muitas vezes eu falava, mas como é que você estabelece que o prato é certo, é isso? É arrepio, é na hora, é sentimento. Então, assim, é uma lembrança bem forte. Eu falo só emotivo, mas é verdade, é uma lembrança bem forte. Eu consigo, na hora, sair do lugar onde que eu estou e chego de novo na casa da minha avó, aquela janela de vidro embaçada, porque fora frio, dentro é calor, cozinha, panelas, assim, como é que se fala? Panela borbulhando, fervendo, barulho, cheiro. É isso. É isso que mais me deixa com essas lembranças, que me conecta com o passado, com a minha família. Ele ficou emocionado. Não, mas eu só chorou mesmo, mas assim, quando eu falo de família, para mim, que vivo em outro lugar, longe dos afetos dos pais, dos avós, dos irmãos, de tudo que é família, sou muito sentimental. Então, assim, eu acho que esse sentimentalismo foi se aperfeiçoando com os anos. Moro fora da Itália há muitos anos já. São 12 anos de Belo Horizonte, 6 anos de Espanha, e mais a faculdade que eu fiz na Itália, que eu fiquei fora de casa. Então, assim, gastronomia, a cozinha, os pratos são as coisas que mais me conectam com os meus ancestrais. E que te mantém lá de alguma forma. Por isso, talvez, que você gosta tanto de respeitar a tradição. Sim, por isso que às vezes fico muito ofendido quando recebo críticas sobre um prato, porque é como se tivesse uma ofensa de família, como se tivesse ofendido uma coisa. Mas eu hoje em dia aprendi um pouco a controlar. Era muito mais. Estou fingindo melhor. Eu era muito Prefiro mais. sair correndo do que brigar. O Pedro me acompanhou uma fase da minha vida onde que eu era muito muito mais estourado, assim, né? Muito assim, mais... tá fingindo melhor, né, Pedro? Tá. Não, melhorei muito. E como você lida? Você leva pro pessoal também? Ou você já é mais resolvido? Leva para pessoal, todo cozinheiro. Eu acho assim, você tem uma entrega muito grande, né? Acho que quem tem essa entrega, quem faz por gostar mesmo. Faz com carinho É uma profissão muito a gente fala muito, o Henrique cita muito isso lá na Tupis, que a gente fala pro pessoal que começa, que tá começando, que a gente dá essa muita credibilidade para quem tá começando também, que muita gente não pega, né? Simone também dá isso, que é gente que nunca teve contato, né? Estudantes e tal. E a gente sempre tá com muita conversa, assim. Então a gente fala que isso não é uma profissão, assim, isso é mais uma questão de discipulado e sacerdócio, de uma entrega, do que uma profissão mesmo, porque são horas a fio, em pé, um ambiente super desvalorizado, acredito. Você trabalha com calor, com frio ao mesmo tempo, você abre a câmera fria, você está na frente de um forno, você está na frente do fogão, né? Você está na frente de crítica diária de todos os... E todo mundo... E você se expõe muito, você se entrega muito para aquilo... Tem muita pra cobrança. Vir alguém falar alguma coisa, saca? Acho que tem coisas ponderáveis, assim, acho que todo mundo é livre para falar o que quiser. E todo mundo tá sujeito a ir também um dia na cozinha, um dia na casa. Eu acredito na crítica construtiva. Sim. E hoje em dia a gente perdeu essa crítica construtiva através das redes sociais, eu acho. E sabe uma coisa que você falou no começo, que eu até fiz assim, mas depois cortou e que voltou, né? Que vocês lidam também com como o cliente chegou. Porque se eu sair de casa feliz com meu marido, a tendência é gostar da experiência. Se eu já briguei, se eu briguei com meu chefe... Você chega com aí, fome. Aí, às vezes, o problema não é nem o restaurante. Não. O problema é você, né? A gente, hoje em dia, é um pouco psicólogo. Mas é verdade. Com os próprios funcionários, com os próprios colegas de trabalho e com o público. O cliente chega carente de um dia que pode ter sido um dia pesado no trabalho, Todos na família. temos, né? Você já foi comer com fome? Então, eu vou comer com fome, eu tô mau humor, danado. Então, assim, eu falo com os meus colegas, vocês têm que entender o cliente na hora que ele entra. Está com fome? Você vê que a casa está cheia? Leva uma cortesia. A gente na Itália faz muito isso. Traz uma água, traz um pãozinho, não me custa nada. Cuida da pessoa. Cuida. Você tem que cuidar, igual que o psicólogo faz, né? O nosso garçom, ou eu que sou o dono da casa, o chefe, vou na mesa, tem que cuidar do cliente. Então, a gente tem que aprender a ler a personalidade, a situação, mas quando o cliente chegar feliz, é tudo mais simples. Mas aí não tem... Já tá aberto, de casa felizes. Aí já é muito mais simples acessar o coração do cliente. Mas um desafio grande hoje em dia para mim é isso, entrar no coração de quem é mais difícil.
Antigamente era uma luta, hoje em dia virou um desafio. Aham. É um desafio que a gente sempre tem que procurar estímulo Claro. mais pra gente se Com sentir certeza. Sim. mais satisfeito no que a gente faz. Então, Sim. isso aqui de entrar no coração do cliente difícil é a coisa mais É complicado. complicada e a coisa ao mesmo tempo que dá mais satisfação pra gente que está do outro lado. Acho que tem um reverso disso também, né? Assim, claro que, igual a gente falou, chega uma hora que o cara vai achar tudo ruim. Acho que se começa uma experiência, desde um atendimento, o atendimento já não foi legal, antes de começar tudo a fluir, de comer, de beber e tal, já começa com o pé atrás, né? Então tem um reverso disso aí pra gente rever tudo mesmo e tá sempre buscando se orientar melhor, igual o Simone falou, sempre buscando conhecer o cliente, saber ler, né, que a gente fala muito. Você bater o olho, ler o cliente, falou, opa, peraí que tá faltando alguma coisa. E não é Tem que ser um difícil. pouco mais rápido, não é? Não é difícil. Não. É. Aham. Porque se com um produto, com uma qualidade que você dá ao cliente, você já volta a conquistar o coração dele. Sim. Por isso que tem que ter tudo. Não é, como eu falei no começo, não é só um prato. É uma experiência. Com certeza. Sim. Porque o prato bom você pode achar em qualquer restaurante. Então, O cliente hoje compra e do como o todo, Pedro né? falou, é o cartão de visita, a entrada, a partir da hostess, do ambiente, o atendimento do garçom na mesa, essa proximidade que a gente hoje em dia tenta explorar mais que outra coisa. Sim, agora me contem, dobradinha para os dois, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Uma comida mineira e uma comida italiana. Você quer falar de prato ou O de lugar? prato. Um prato. Para mim é muito simples. Uma comida mineira que me lembra muito a comida italiana, eu sou apaixonado de dobradinha. Dobradinha. Dobradinha com feijão, Concordo. para mim não tem assim... É uma lembrança muito forte na minha casa. Me leva muito de viagem de volta de graça. E comida italiana, eu sou muito de massa, como todos os italianos. Mesmo que a gente seja de outros produtos, risotto, carne, peixe, mas eu sou de massa. Carbonara. Seu não preferido? Não tem prato que... Experimento outros, falam, nossa, isso é muito bom, mas carbonara. Porque meu pai é romano, porque é um prato que eu sempre tive... Em casa, em muito casa, tempo, né? se eu falo brincando com os clientes, eu não pegava mamadeira, era carbonara. Você acredita que a carbonara talvez... Eu gosto muito de pensar que os lugares têm o DNA do dono. Por mais que você tenha sócios, a cozinha é sua. Claro. Então, de alguma forma, a comida tem seu DNA. E você acha que talvez a carbonara seja o prato mais pedido ou mais desejado pelos clientes? Eu acho que sim. Hoje em dia é o prato mais pedido. Aí. É o prato que agrada muito mais. Tivemos uma luta, e o Pedro sabe, a gente passou por lutas de aceitação do carbonara, porque aqui culturalmente o carbonara é outro tipo de prato. E eu não posso chegar aqui e impor uma cultura. Então assim, foi um trabalho muito ponderado, devagar, aos poucos, e a gente hoje em dia é o prato mais vendido. E quando a gente abriu era o prato mais criticado da casa. Então assim, a gente conseguiu, com tempo, com paciência, É isso. com Resistência mesmo, né? apresentar um prato e entrar no prato como é carro-chefe da casa. E a satisfação é enorme. É enorme. É o seu DNA ali, tá traduzido, sim, né? Ele é DNA de família mesmo. Assim, passa na sangue uma veia de carbonara. Uma veia de carbonara. Veia de carbonara. E o seu, se você falar que é uma veia de cachaça, não vai ficar bom, não. A gente tinha que ter tirado para o ímpar antes, porque eu ia responder a mesma coisa. Tô Os brincando. mesmos pratos? Tô brincando. Não, aí é sacanagem. É. Aí é panelinha. Italiano mesmo eu tive o contato, assim, acho que a gente tem essa questão de ter já em casa, né, assim, no brasileiro, comer massa de vários tipos, a gente já sempre falou, macarronada, macarronese. Macarrão com carne moída, macarronese. Então, Adoro. a gente teve mais contato mesmo com a comida italiana, eu tive lá no Oeste, e um prato italiano que eu gosto muito mesmo, massa, é a matriciana. Ai, muito Que é da mesma família Que é do da mesma carbonara. família do carbonara. É de eu uma acho cidade que- próxima, chama Matrice. E é uma prima, uma irmã mesmo da carbonara. Da carbonara, A base de né? tomate e guanciale, bochecha. Mesmo pecorino e pimenta do reino, igual que o carbonara, muda só... Ai, eu é creme de salmão.
com molho ao limão. Ah, Você gosta eu dele? amo a carbonara, mas assim, o plain salmão é porque eu acho que tem um molho. Eu tenho muito isso do molho cremoso. Mas cada um tem um paladar. Então, assim, você É. gosta de coisas mais delicadas e ácidas, talvez, cítricas. E eu gosto de coisas mais temperadas, mais... Não, eu acho que eu mineiro, né? transito. É. Eu acho Eu que eu sou transito mineiro. bem, mas a Gosto questão de do coisas molho temporárias. cremoso pra mim, porque no mineiro meu é frango com quiabo. Entendi. Ou seja, ou canjiquinha. Então tem aquela coisa, sabe? Que tem um molhinho mais uma comida mais molinha, Mais molinha, quando né? você... Eu falei de dobradinha, mas agora que você falou, tem tantas coisas que Canjiquinha. Não, eu adoro o quiabo. Quiabo. Eu gosto nunca tive muito. acesso a quiabo na Europa. Hoje em dia não sei nem, eu acredito que tem alguma produto parecido. Quiabo, giló. Giló, que Nossa. bonitinho. Giló. Como é? Giló. Giló. É estranho. Estranho. Mas assim, tem tantas coisas que eu adoro da comida mineira que me aquece o E a coração. sua? Eu gosto muito, assim, não chega a ser tão mineiro. Mineiro eu gosto das partes dos frangos também, assim, ensopados, assim. Frango com quiabo, gosto muito. Eu acho que eu não consigo delimitar um grande prato. Mas vamos colocar numa coisa brasileira, mineira, que faz muito também aqui, feijoada. Também adoro. Eu acho que feijoada, assim, é um carro-chefe, como o Simone falou da família dele, na minha família também, assim, é um grande carro-chefe, assim, a gente faz muito e feijoada a conexão vem de casa mesmo, né? A minha com canjiquinha era isso, porque a gente ia pra casa do vovô, fazia no fogão a lenha, ficava todo mundo E são em pratos de torno. conexão, né? É prato de conexão. Você não consegue fazer uma feijoada pra você, você não consegue fazer uma canjiquinha pra você. É mesmo, aí você São perdeu pratos- com a carbonara. Não, concordo. Ou lá faz São- pra todo mundo, só faz individual. Faz para todo mundo também. Faz pra todo mundo também? Porque normalmente quando você senta em casa em família, não é que você faz um Tem prato uma reunião- vamos fazer esse prato, o prato é único. Então, Todo mundo você pra todo faz- mundo. Sim, você faz uma massa e é toda igual para todo mundo. Então assim, tipo, vamos fazer frutos do mar hoje. Você faz um espaguete, Pra entendeu? todo Que for mundo. pra Todo mundo vai. Não é Mas individual. consegue-se fazer ele individual, né? Assim, Consegue-se agora uma fazer feijoada. individual. Não, feijoada Não, é você verdade. já não desculpa. Uma faz, canjiquinha, concordo. você vai cozinhar uma canjiquinha. Não, você não faz uma porção de canjiquinha. O tempo que você vai gastar ali, Não. você não Pensa, faz. mas é Você porque pode- você não pode repetir. Eu nunca Imagina, pediria canjiquinha, único sabe? prato de canjiquinha. Fora que eu Não. vou te falar, a feijoada, eu gosto da feijoada do dia seguinte. Que Eu também gosto. Que pega mais sabor, mas em Itália é igual. Lasanha, eu gosto da lasanha do dia seguinte, fria. Igual De pizza. geladeira. Tem coisa mais gostosa Adoro que pizza? fria, Gosto de também. geladeira. São lembranças. certeza. Lembrança de faculdade, de preguiça de cozinhar, de aquecer o prato, mas é uma comida lembrança. tem muito isso também, né? Tem. Às vezes ela nem tá gostosa, mas como a gente lembra, por exemplo, gente, Por isso que às vezes você consegue alcançar. confissões de um adolescente, eu gosto até hoje de pipoca aritana. Aí. Não tem gosto, mas era o É uma voltar da lembrança. aula Que tinha, caminhando, né? pra mim é gostoso Com até certeza. hoje. Por isso que às Com vezes certeza. você consegue alcançar o coração de um cliente e às vezes você não consegue, Não. porque para ele não é a mesma coisa que para você. Não faz sentido, né? Talvez em suma é simples também, é ótimo, é simples, mas não me surpreendeu, porque me surpreende. Porque às vezes surpreende outra pessoa e não surpreende todas. Com certeza. Faz parte. Olha, então agora deixem o convite pro pessoal seguir vocês, façam os publis devidos. Meu arroba é... Bom, Visitem meu restaurante, que tal? Isso sim. Bom, meu arroba é P Melo Cunha. Estamos aí trabalhando firme nessa gastronomia. Trabalho também com um pouco de comida fermentada, faço alguns fermentados também, que é uma área que eu gosto muito, de uma área mais asiática, assim. Tenho muito esse viés, gosto pra caramba, acho que legal. E é uma outra forma de comida também, né? De guarda e tudo. Então influi muito isso tudo, é bem bacana esse negócio. Estamos na Cozinha Tupis, do Grupo Viela. Tem uma Cozinha Tupis, tem um Forno da Saudade, que temos pizzas legais. Então estamos lá para apresentar isso tudo aí de uma forma mais, vamos dizer, um pouco mais elaborada, mas aí com essa simplicidade que é e esse apego que a gente tem a essa cultura. No Forno da Saudade eu ainda não fui, mas uma coisa eu posso atestar. Aí, ó. É a vista mais bonita da cidade, Com né? certeza. Eu amo aquela praça. E a mais fria nessa época. Eu amo aquela praça. Acho assim, É lindo, é lindo. É lindo. Anos atrás eu fiz um tour ali na região com o Daniel Queiroga, do Casas Sim, da Lagoinha. sim. Porque ele integra a região Lagoinha, Integra, né? sim. E aí ele me levou, quando eu cheguei, eu tive assim um impacto. Eu falei assim, não é possível. Foi antes do Tacho ter ido pra lá, porque as pessoas começaram a conhecer no Tacho. Então eu tinha feito um tour e ali na rua tem um portão, você já deve ter visto, Sim. que tem aquele formato antigo que a pessoa colocava o leite pro morador pintadinho de verde. Eu amo aquela lindo, região. é lindo. Muito lindo.
Mas a pizza eu ainda Ótimo. vou lá para Vai experimentar. sim, com certeza. E você? Eu não sou muito social, então assim, o meu Instagram é uma coisa muito particular, eu posto a minha vida e tudo, mas a gente tem o do restaurante, que é Esta Cucina, e temos o do Empório, Esta Empório, e esta trattoria que fica no Alphaville. Esses são os nossos Instagram do nosso restaurante. Então, para te encontrar é só pessoalmente. Só pessoalmente. É isso, gente. Amei! Valeu Amei demais. Obrigada. Amamos também. Obrigada, Valeu. gente. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando aqui o Fica a Dica. E, claro, se quiserem rever esse podcast, é só clicar aqui mesmo. Podem aproveitar para ver os outros vídeos do canal. E a gente se encontra na próxima. Tchau, Tchau. tchau.